coisinha. Só que tem várias outras coisas, cara. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. Mato Grosso. Não dá mais para plantar soja no Mato Grosso. Vamos supor. Tá. Mudamos, não dá mais. O pessoal que mora no Mato Grosso vai continuar morando ali? Não vai. Não. Aí vai vir para onde? Para São Paulo. São Paulo já tá inchada. Vai inchar ainda mais. Lá no Mato Grosso, às vezes o cara lá, ele tem uma doença que só tem lá. Uma doença local. Um bicho que pica ele e tal. Ele trouxe aquele bicho pra cá. Nós aqui não estamos preparados. Porque nós aqui vivemos no apartamento e tal, não sei o quê. Chega aquilo, de repente começa a morrer um monte de gente em São Paulo de uma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Nossa. Então tem um efeito social que é muito gigantesco disso aí, sabe? Meu. Então esse que é o grande problema. O Artacho é um cara que explica isso muito bem, cara. É um professor aí da USP, ele é muito gente boa. E o que a gente, aproveitando a Roberta aqui, o que a gente sabe hoje em dia de buraco negro? Porque teve aqui, pelo que eu sei, o Einstein tinha previsto ele e aí depois comprovaram. Mas qual que é a história do buraco negro? Se a gente fosse colocar uma linha temporal assim, se imaginava uma coisa e não tinha nome, como que é, Roberto? A história do buraco negro é uma história até engraçada na astronomia, né? Acho que é uma história assim... Porque, basicamente, o Einstein, ele introduziu, né? Primeiro, assim, ele percebeu que as coordenadas espaciais que a gente conhece, que é direita e esquerda, cima e baixo, frente e trás, que a gente está acostumado, é associada com o tempo. O tempo é também uma das coordenadas. É o quadridimensional, né? 3 dimensões mais o tempo. Mais o tempo, exato. E aí, isso foi ele que percebeu, e ele introduziu isso com a relatividade restrita. Alguns anos depois, ele percebeu que a gente consegue distorcer esse espaço-tempo. Como que ele percebeu isso? Ele percebeu isso... Ele fala, né, que ele teve uma grande ideia, né, a ideia mais importante da vida dele, que foi quando... Porque até o Sacani falou disso esses dias. O Einstein ele era incomodado, cara, com a força da gravidade do Newton, né? O Newton falava que você tem uma força, que você soltou um objeto aqui, cai, porque um objeto com massa tal, com outra eminho, sobre distância ao quadrado e multiplicado por um G lá. E é uma força. Cara, o Einstein ele ficava incomodado com aquele negócio. Pô, que força? Uma força, cara. O que é isso? É uma mágica? Por que um objeto ele atrai? Isso aí incomodou ele. Entendeu? Incomodou ele lá na cabeça dele. O Newton não tinha uma explicação para isso. A explicação do Newton era essa aí. Era certa. Era essa aí. Emão vezes eminho dividido por D ao quadrado. Ou seja, né? Retratava o que acontecia. Só que pro Einstein aquilo ali não era suficiente, cara, para explicar, entendeu? Pô, mas, cara, incomodou ele, entendeu? E aí que ele foi atrás da explicação dele pra gravidade. Entendeu? O negócio do buraco negro começa com a explicação da gravidade. Começa ele querendo entender melhor a gravidade. Que ele começou a pensar sobre uma pessoa caindo do telhado. Inclusive tá isso nas cartas, né? Que era um cara, ele imaginou um cara caindo de um telhado de uma casa. Tá. E aí as leis da física, né? Elas têm que ser a mesma em todos os referenciais. Então não importa se você tá aqui, se você tá caindo de um telhado, se você tá dentro de um trem, não importa. As leis da física têm que ser a mesma. Só que quando ele começou a pensar muito nesse problema, ele viu que o que o Newton tinha explicado para a gravidade não fazia sentido para uma pessoa caindo do telhado. Porque, assim, quem tá olhando de fora... Depende do observador, né? Depende do observador. Quem tá dentro, ou seja, a pessoa que tá caindo, não sente aquela força que deveria sentir, e isso incomodava muito o Einstein. E aí, ele então... ele já tinha, né, essa ideia do espaço-tempo, e ele percebeu que a massa, ou seja, a massa da Terra, no caso, distorce esse espaço-tempo. E é isso que dá ao que a gente conhece como gravidade. Então, deixa eu entender. Ele imaginou um cara caindo do telhado. Qual era o problema? O cara que tá caindo não sente uma força puxando ele. Mas aí tudo bem, todo mundo... Qual foi a sacada dele nesse ponto, esse exemplo? A sacada dele foi que algo acelerado e algo com uma força gravitacional, você não consegue ver a diferença entre os dois. Então, esse cara que está acelerado, porque ele está caindo com uma velocidade, ele sente da mesma forma que a força gravitacional. Isso tem até um nome, que é a massa inercial e a massa gravitacional. E ele sacou que é a mesma massa. Então, por isso que o cara que está caindo, ele sente isso por causa da aceleração que ele está caindo. E a gente que está de fora, a gente olha vendo a força gravitacional agindo. Que é a mesma coisa.
Assim, é a mesma... Um objeto acelerado e uma pessoa caindo, é isso daí? É a mesma coisa? É isso? É a mesma percepção. mesma percepção. O cara, quando ele tá caindo, a gente chama... Porque a gravidade, ela não é uma velocidade. Ela é a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Ele tava parado, e zero. começou isso. Aí ele caiu do telhado. Ele caiu acelerado. Exato. Acelerado por Entendi. quem? Pela gravidade. Pela gravidade. Isso aí. Gravidade. Não teve nenhum combustível Exatamente. que impulsionou ele pra frente. Isso. A gravidade é uma aceleração. Ela muda a velocidade com o tempo. Nossa. Entendeu? E pro cara, é a mesma coisa que o chão Tá vindo chegando em pra direção ele. a ele. Entendeu? Tá isso? Então foi essa sacada do Einstein. E aí... Que era um maconheiro, né? Vamos falar a verdade. O cara ficar pensando essas coisas, o Einstein lá fumando a maconha, eu falando, velho, cara, vou estudar esse negócio aí do cara caindo no telhado. Não, era muito legal porque isso aí é uma coisa, tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente Só chama. mental, isso eu acho incrível, né? É pensando, cara. Cara, isso é incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema e ele então introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914, que é a relatividade geral, que deu origem então à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim não sei resolver? Ele foi, porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí aí tinha uma galera... Porque na época, isso aí é legal de falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha Nobel, não tinha ou não? O trabalho do Nobel já, pelo menos. do fotoelétrico, né? Já. Isso, ele já era um cara, já era um cara conhecido isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, meu, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer tal... Porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol está queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo, para ver o que ia acontecendo com isso. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando a Primeira Guerra Mundial. No front. No front de batalha. O Schwarzschild acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo E depois pra ele pensar. ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzschild não. O Schwarzschild tava lá no meio da Paquito, guerra. Você tem e tudo, cara. obrigação de criar Uma algo teoria muito revolucionária, fantástico, né? cara. Não, aí você faz podcast de 8 horas, como que eu vou ter pra pensar? E você fica aí quando Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Beleza. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Ele nem Schwarz... se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha Não. Ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela, porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver 1 vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele
Ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamar estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Inclusive, Nossa, tanto teórico, cara. o Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Funcionava, Você resolveu. a matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, estamos vendo aqui, ali. Tá. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem existe. também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Isso, com a radioastronomia. O Einstein morre que ano? 30. Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante uma batalha na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre o quê? Que a força gravitacional ali ela é tão grande que a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil quilômetros por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por segundo. É impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz. Ou seja, nós nunca vamos ver. Porque a luz é a coisa mais rápida. Se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí que surgiu. Nem a luz sai. Nem a luz sai dele. Da força gravitacional dele. E aí isso aí ficou lá, entendeu? Aí vieram vários outros caras, aí começa a vir, né? Aí tem toda uma... porque tem uma, podemos dizer, uma linhagem ali de pesquisadores que vão atrás disso. E, para sorte da astronomia, começou a desenvolver a tecnologia. Então, lá em 1914, 15, cara, esse equipamento era terrível, né, cara? Era pouco equipamento, você não tinha tecnologia nenhuma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal descobre a radioastronomia. Foi descoberta durante a guerra. Aí, em 1950... Era outro uso... Aí descobriu... Isso. O pessoal descobriu... Era uso justamente para ver se tinha míssil. Exatamente. Só que aí, em vez de ver sinais vindo da Terra, né? Que, por exemplo, seriam os países inimigos emitindo míssil, eles perceberam que vinha do céu. Eles apontaram para o céu e falaram, opa, tem sinal que está vindo do céu aqui. Olha só. E aí, lá em 1950 e tal, viram um objeto que na hora que eles foram calcular a massa, porque aí tem a emissão em ondas de rádio. E aí com isso você consegue calcular a massa. Na hora que eles calcularam a massa, cara, isso aqui tá errado, cara. Isso não pode ser. O objeto tinha sei lá quantas milhões de vezes a massa do Sol. Nossa. E aí, se 8 vezes a massa do Sol já era a tal da estrela negra, e milhões de vezes a massa do Sol, ou dezenas de milhares. Eles acharam que estava errado os cálculos? Eles tiveram que refazer várias vezes e tal, porque como era muito no começo do uso do equipamento, podia ser problema de equipamento e tal. Tá. Mas aí confirmaram. Tanto que os caras ganharam o prêmio Nobel há dois anos atrás, né? Esses primeiros, né? Os primeiros que detectaram, os primeiros buracos negros foram detectados em ondas de rádio, entendeu? E aí depois veio embora. Aí... E a onda de rádio, ela pega o quê? São ondas do que vem? O rádio que a gente escuta aqui são ondas uma onda. É uma sonoras. onda, mas ela é uma onda, né? Ela é uma onda. Que é transmitido como uma onda eletromagnética. E como que vem informação de áudio no meio dela? Não, a informação do áudio está ali codificada. Está codificada. Aí ela chega no seu rádio é um decodificador daquilo. Quando eu ligo para escutar uma onda que vem de um fenômeno desse, também vai fazer um barulhinho lá. Exatamente. Mas todo desordenado. Aí eu tenho que ter minha antena. Tá. A antena que eu uso, aquelas antenonas. Sei, aquelas coisas enormes. Enorme, né? Elas são ajustadas
na frequência para eu ouvir, né? Vamos pôr entre aspas, um objeto astronômico. Então, cada antena tem os detectores, eles têm ali a frequência. É igualzinho um rádio. O cara vai lá e muda. Vamos tentar ouvir aqui, sei lá, 3 GHz, 5, 10, 100, sei lá quanto. E aí eles começam a detectar as coisas. Porque tudo é onda eletromagnética, né? O Sol emite onda. O Sol emite ondas de rádio, ultravioleta, raio, tudo. Entendeu? O pico dele tá no verde, inclusive. Essa é uma história curiosa. Por que não existe estrela verde, né? A gente vê estrela azul, vermelha, tá mais verde, não. Branca. O Sol, o pico dele tá no verde. Só que como o pico faz assim, né? Então ele emite em todo o espectro do visível. Então, a boa parte da emissão dele está no espectro visível, inclusive é por isso que nós enxergamos no visível. Que a gente não enxerga em infravermelho nem no ultravioleta. Pra gente enxergar infravermelho ou ultravioleta, o que é? Você põe um equipamento. Tem um equipamento para isso. Por que o ser humano não enxerga? Porque a gente não precisa. Provavelmente por causa da evolução. Da evolução, cara. Evolução? É. Porque o ser humano, o nosso olho ele tem que ser bom pra quê? Pra saber cor, diferença de cor, pra gente não comer coisa envenenada. E aí foi tudo isso. Exatamente. Agora, pra ver no infravermelho, você tem um telescópio de infravermelho, ultravioleta, aí você muda o sensor. Entendi. É um sensor que você coloca ali. Mas tem imagens do Sol em todos os comprimentos de onda, legal pra caramba. Sem estar aquele amarelão com aquelas coisas tudo. Tem roxo, tem tudo, cara. Você depende do jeito que você tá observando. E foi assim que foi a história da descoberta do buraco negro até a detecção dos primeiros. Qual foi o primeiro buraco negro que descobriram? Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? Agora não lembro a distância. Não lembro, não. Ele é um quasar, ou seja, é um buraco negro muito ativo, e ele está se alimentando muito. Buracos negros que estão, se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Então, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mas tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Láctea, da galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele está se alimentando tanto, e aquilo está brilhando tanto, que a galáxia é ofuscada por ele. Isso mesmo. E o nome quasar é muito legal, o pessoal não sabia, né? Quasar é quase stellar, que eles chamam, radio source, ou seja, uma fonte de rádio quase estelar. Não pode ser estelar, porque estrela a gente sabe como que é. Então eles tiveram que dar um outro nome, e aí deram o nome de quasar para eles, entendeu? Então é muito interessante isso aí, graças à radioastronomia. Mas esse primeiro não tinha foto, não tinha nada, era só pelo rádio, pelas... Tem a foto dele, mas a foto dele não é dele. É como se fosse uma estrela. Como assim não é dele? É porque não é... Depois nós vamos explicar a foto do buraco negro, né? Porque a foto do buraco, a gente tá vendo lá, o quasar, o que você vê é a emissão, é o brilho dele ali todo, entendeu? Ele mesmo não emite luz, né? Ele mesmo lá no meio, não. O que emite é o Esse disco. desenho que você fez no braço, por exemplo. O que é isso? Tem umas imagens pra gente... Tem. Porque é tão complicado de entender. Como que... essa aqui também é interessante. Essa aqui, Essa aqui? Vamos lá. Dá pra... Cadê? Esse aqui. Bom. Aí aqui no centro a gente tem... É lindo isso, né, cara? É lindo. Nossa, é muito bonito. É lindo. Eu acho que talvez seja um dos objetos mais bonitos. Né? Bom, aí a gente tem o buraco negro, né, no centro, que não emite luz nenhuma, porque toda luz que entra não consegue sair, não reflete nada. Ele absorve? Isso é bom explicar pra galera que ele não é um ralo. Não é um ralo, Não é um ralo. As pessoas tendem a achar que ele sai por aí sugando tudo. Porque você não escoa, tinha que escoar pra algum lugar. Não é? Existe uma teoria pra isso. Tá. Mas a luz que entra não sai, porque não tem velocidade de escape suficiente, né? Como o Sérgio explicou. Então aqui a gente tem um buraco negro. Quando uma estrela, ou gás, ou um planeta, ou qualquer coisa chega muito próximo a ele, né? O campo gravitacional dele, ele acaba sendo capturado e vira esse disco que a gente está vendo aqui. Esse disco... O que são essas coisas aqui? Que parece até o anel de Saturno deformado. Então, esse aqui do meio, que parece um anelzinho mesmo, é o disco dele, que é como se fosse um anel de Saturno mesmo, só que é um disco que a gente chama de disco de acreção.
que tá espiralando em direção ao buraco negro lá no O que centro. tem aqui? Tem meteoro, tem asteroide? Tudo que você passou, tudo que entrou no que a gente chama de horizonte de eventos. Se tiver uma nave alienígena, é capturada. Vai embora. E vira esse disco aí, faz tudo parte do disco. Tá. Em geral, é mais gás que cai. A galáxia mesmo tem gás e acaba caindo em direção a ele. Ou no caso de buracos negros estelares, né, que são buracos negros menores, é uma estrela. É uma estrela companheira que ele acaba sugando. E aí, essa parte aqui, né, essa parte de cima e de baixo, é que a gravidade ali é tão intensa, mas tão intensa, que a gente tem o disco, né, e essa parte aqui, a luz é distorcida. Então, a luz faz uma curva. Ela curva. Isso eu nunca consigo entender, essa distorção da luz. É porque é a gravidade, cara. Isso foi o Einstein que provou. O Einstein... Quando você olha no fundo de uma garrafa, tem uma distorção da luz. Isso aí é uma coisa muito legal que você falou. A gente chega nisso aí. Tá. Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né, da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a cama elástica. Eu já vi esses exemplos, né? Que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo. Excelente. Tá. Lógico que no espaço é 3D mais 4, que é o tempo, é muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria... Representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí na teoria dele de 1915. Falou, cara, se a luz passa perto de uma grande massa que está distorcendo muito... Grande massa é uma bola muito grande que está distorcendo a cama elástica. Tem uma força gravitacional, uma coisa que puxa... A cama elástica ali. Tá distorcendo. Se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta. Ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Sei. Certo? Tá. Então, o Einstein falou assim, cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como assim? Com o Sol. Se eu olho para uma estrela e a luz da estrela tá vindo na minha direção e ela passa perto do Sol... O Sol ele tem uma massa relativamente boa para distorcer o espaço-tempo então, ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo, ela tá em posição diferente, ela tá desviada? Ah, para! Isso aqui é o mais legal? Sabe onde que foi provado isso? Onde? No Brasil. Em Sobral. Olha a sorte do Einstein, cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Então, o que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil 6 meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. Certo. E vieram... Lá é a posição real, assim? Posição do céu, no céu. Mediram ali. E vieram no dia do eclipse. Porque aquela mesma estrela, 6 meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Perto do Sol. Só que o Sol não ia estar eclipsado. Exato. Então a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver... Aí pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. Foi a primeira... Isso 4 anos... Olha só a foda, né, cara? Ele teve que esperar 4 anos para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia a gente não precisaria esperar um eclipse para medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando o Sol tem uma determinada concentração de massa. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Isso o Einstein previu também. Isso o que é? A lente gravitacional. Tem a figura. Aqui, ó. O que o Sérgio está falando é exatamente... Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Tá? Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê... Esses arquinhos aí... É justamente o que o Sérgio está... Isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes, que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito.
O Einstein previu isso em 1915, lente gravitacional. E aí, é uma outra prova que funciona. E aí, cara, isso é que é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então, o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos, assim. É incrível. É incrível, cara. É incrível. Lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento mental. Não tinha computador na época dele ainda? Não tinha computador, nada. Não. Tudo Tudo na munheca caneta. aqui, ó. Tudo na caneta, Nossa. cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Exato. Entendeu? E hoje em dia eu peço pra fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Tá vendo só? Atualizar a grade de convidados, ele reclama. Se há trabalho, sou em resistência. Não é? Eu falo, tá, a live já foi, tem que trocar de cor, né? Que é do azul pra... Exatamente. Ah, não, já... Cara, ele trocar uma cor, é teclar uma... É só passar canetinha. É, uma assim, né? canetinha. Cara, que impressionante. Mas é Einstein. isso. Então é isso. E olha que eu vejo vários documentários, vários especiais sobre o Einstein, e sempre eu vejo coisa nova que ele previu, coisa... Sim. Porque aí vão aparecendo as coisas, né, cara? Vão aparecendo várias coisas. Por exemplo, GPS. O GPS está na órbita da Terra. Ele tem um relógio de altíssima precisão, um relógio atômico, para poder sincronizar toda a rede e te dar a posição certinho. Senão, eu vou colocar para vir na sua casa e vou parar sei lá onde, entendeu? A gente, graças a essa sincronia super precisa, e isso são correções relativísticas da relatividade, que são feitas ali para manter isso funcionando. E aí vai embora, cara. É muita coisa. Eu brinco com o pessoal, né? O efeito fotoelétrico você usa quase todo dia. Que é o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, foi pelo efeito fotoelétrico. Que é isso? Sabe onde que você usa ele? Não. Você já chegou no elevador e colocou a mão assim para a porta abrir? Sim, claro. Efeito fotoelétrico. Você está cortando o feixe de fótons que está passando e por isso a porta uma separa da outra e não espreme sua mão. Einstein na veia, cara. Nossa. Einstein era foda, cara. Caramba. Mas voltando à gravidade, então. E voltar na imagem lá, né? É. Então, esse efeito que o Sérgio falou é justamente isso, mas acontecendo de uma forma muito intensa em torno do buraco negro, porque a gravidade aqui é extrema. Assustadora. Então, a luz curva o buraco negro e aí a gente vê esses dois, o anel, né? A gente vê o anel que é o disco de acreção. Tá chupando coisas, né? Trazendo para perto. Coisa, orbitando. E aqui em volta... E aqui é a luz sendo distorcida do disco, que vem na nossa direção. Então é isso que a gente vê quando tem essas imagens. Mas e se a gente olhando aqui? À medida que eu vou chegando perto, vai mudando alguma coisa a minha visão? Ou é sempre a mesma coisa? Ou a coisa vai tomando... Essa luz que é distorcida, ela vai mudando o jeito... Vai ficando mais ou menos igual o Interestelar, né? Igual Interestelar. Vai acontecendo. E uma coisa curiosa é que, assim, por exemplo, se cair dentro de um buraco negro, supondo que você entra dentro do buraco negro, todo mundo acha que uma vez lá dentro, pronto, escuridão total, nada... os caras falam que viram espaguete, né? Tem... Luz de pequena massa. Luz de grande, não. Tanto que é tema curioso, né? Fala, qual que é o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que é esses que pode ser maior do que o sistema solar inteiro, ou os pequenininhos, que é do tamanho de Dica São pro Paulo? pessoal que tá aí de casa, pra você evitar um tipo de buraco negro, aí você tem essa... Qual buraco negro você evitar? Importante. Se você tem essa opção para evitar. Exato. Os pequenos são mais perigosos do que os maiores. Porque os pequenos, eles são bem pequenos, do tamanho de uma rua, do tamanho de uma cidade, assim, bem pequenos mesmo. Só que a diferença de gravidade de um ponto ao outro é extrema. É muito intensa. Por exemplo, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça. Nossa. E isso faz o efeito espaguete, que Sim. você é detonado em átomos, praticamente, e vai virar um disco de acreção em torno dele antes de chegar nele. Já os maiores, eles têm sim um campo gravitacional intenso, mas entre um ponto e outro, não muda muito. Ou seja, a diferença de potencial de um ponto a outro não é muito grande. Entendi. Então você conseguiria entrar nele, supondo que seja um supermassivo que não está se alimentando, que está ali sozinho. Né? Porque esse disco... Nem todo tá se alimentando? Nem todo todos buraco estão negro? se alimentando. Nem todos. O da Via Láctea, inclusive, ele é quase um buraco negro inativo. Chega um ponto que ele para por quê? Porque não cai comida ao redor dele. Que não cai comida. Não tem nada... Igual a gente então- falou, ele não é um ralo. Tá. Ele tá ali, na dele. Se vamos supor, alguma estrela sofre alguma perturbação e passa
pra dentro do horizonte de eventos, aí ela tá. vai. Só que às vezes tem um buraco negro que tá num lugar, cara, e não passa nada perto dele e tal. Então ele fica ali. O da Via Láctea, O da né? Via Láctea é um deles, que ali, o que ele se alimenta hoje é de ventos estelares. Então, assim, porque o Sol mesmo, ele emite vento, né? E ele tem umas estrelinhas que orbitam ele normalmente, assim como a Terra tá orbitando o Sol. E ali elas também escapa vento, que é normal para qualquer estrela. E esses ventos, às vezes, caem em direção a ele e ele acaba se alimentando. Então, a gente fala que a dieta do Sagitários da Estrela, que é o nome desse buraco negro, é ventos estelares, que não é muita coisa, é bem pouco. E, assim, e existe um debate dentro da astrofísica se a gente considera ele como o que a gente chama de LLAGN, que são Low Luminosity GN, que são justamente buracos negros que se alimentam muito pouco, ou se a gente considera ele já um buraco negro inativo. Mas não tem aquele papo que tudo vai ser, no final, vai ser consumido por buracos negros? Não. É aí que é a história. É. Porque ele não é um ralo. Tem um grande buraco negro no centro da Via Láctea. É esse. Sagitários da É Estrela. E esse não vai consumir tudo, ele não vai puxar tudo pra ele, então. Não. Ele tá lá, ele tem estrelas orbitando ele normalmente. Nossa, eu tava num pânico, velho, com esse negócio aí. Eu falei, pô, um dia a gente vai ser sugado por Eu esse... já evito os buracos negros da Radial Leste. Né? Tem que inventar isso daí. Não dá, né? Mas é o pequenininho, hein? Não esqueça. Os pequenos. Estoura eixo, que você não tem ideia. Mas e muita gente acha, né, que a galáxia tá orbitando o buraco negro. Tem isso pra também, mim, é um isso outro- uma verdade, assim, é outro engano, então. Mas não, ele é muito pequeno em comparação à galáxia. Assim, O que segura uma galáxia, então? A galáxia tá em volta de alguma coisa ou não? Ou é um bolo de... é a conservação de momento angular. E a matéria escura, né? E a matéria escura. Que é tipo uma cola invisível que tá ali segurando todas as... Por isso que as estrelas não estão... A galáxia tá girando, as estrelas não estão voando por aí. Exato. Existe uma cola Tem invisível. o centrípeta. Centrífuga, né? Centrífugo.